Salve, torcedor do Cerulho! Estamos chegando com mais um Arquivo Entrevista, este de edição número 15. O nosso convidado de hoje, hein? Aquela canhota que parecia um tiro de canhão. Edenilson, fez parte daquele saudoso time de 2001, grande lateral esquerdo. Boa noite, Edenilson. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo. Tudo bem, tudo certinho. Muito obrigado por estar conosco aí. Completando a equipe do Arquivo Lobão, conosco nessa noite, Fábio Maia, boa noite. Boa noite, Edenilson, craque de bola, e boa noite, meus amigos da mesa. Boa noite, Fred Mendes. Boa noite, Felipe, boa noite, pessoal da bancada, boa noite especial ao Edenilson, né? Vai ser um prazer bater um papo com ele, relembrar a passagem dele, que foi espetacular aqui pelo Pelotas. Muito bom, boa noite, Guilherme Farias. Boa noite, Felipe, boa noite aos amigos da mesa, especial ao Edenilson, né? Um cara que marcou, foi uma passagem muito marcante, apesar do pouco tempo, que poderia ter sido mais, né? A gente vai conversar sobre isso e vai ser um baita papo. Muito bom, boa noite, Felipe Amaral. Boa noite aos amigos aí, boa noite ao Edenilson. Mais um daquele time de 2001 que sempre rende muitas histórias boas de dentro e de fora de campo. Vai ser com certeza uma grande resenha e vamos tocar. Boa noite, Lucas Canes. Boa noite, Neto, boa noite, Edenilson. Cara, um cara que foi espetacular dentro de campo e 19 anos depois se mostra espetacular fora dele, nos ajudando, cara. Sem palavras, é uma honra aqui receber o Edenilson e vamos lá. Edenilson Zanivan, ou simplesmente Edenilson. Nasceu no dia 3 de março de 1974, na cidade de Charrua, Rio Grande do Sul. Edenilson começou sua carreira profissional no Esportivo em 1992, clube que defendeu até 97, ano em que se transferiu para o Ipiranga de Erechim. Na sequência da carreira, Edenilson defendeu o Santo Ângelo, o ABC de Natal e o Criciúma, até chegar na Boca do Lobo para defender o Pelotas nas temporadas de 2001 e 2002. No Pelotas, Edenilson deixou seu nome gravado no coração do torcedor. Lateral de uma qualidade técnica impressionante, Edenilson também era dono de um potente chute, cruzamentos precisos e uma bola parada mortal. Eram algumas de suas armas. Pelo Pelotas, foi campeão da seletiva gaúcha, que colocou o Pelotas na Copa Sul-Minas no ano seguinte. Após fazer um excelente campeonato pelo Pelotas, Edenilson atraiu o interesse de diversos clubes, entre eles o Grêmio. Porém, ao sofrer uma grave lesão, acabou passando por um longo período afastado. Em 2002, atuou pouquíssimas vezes na Copa Sul-Minas, justamente por ter passado um bom período de recuperação. Após deixar o Pelotas, Edenilson defendeu o Glória, o Novo Hamburgo, o Farroupilha, o Gaúcho e o Ipiranga novamente. Edenilson, seja muito bem-vindo, tá? Eu queria saber, lá no começo da tua carreira, lá na tua infância, se tu tinha um... Pessoal, vou pedir para desligar o microfone aí. Se tinha lá na tua infância, se tu tinha algum ídolo, alguma pessoa que te marcou, algum jogador que te marcou e que te inspirou, e como é que foi o começo da tua carreira? Cara, o futebol aqui em Charrua, na minha cidade, era pouco movimentado. Eu nunca fiz parte de uma escolinha de futebol, e então assim, comecei tarde no futebol. Você vê que eu comecei em 92 no Esportivo e eu não tive base, né? Eu já estava com 18 anos e então eu tive pouca base. Mas é lógico, né? Mesmo morando no interior, assim, eu gostava muito de futebol. Mas era muito difícil, não se imaginava que daqui da cidade assim fosse sair algum jogador algum dia profissional. Um ano mais velho que eu, tinha um amigo meu, o Bajo, você deve lembrar do Bajo. Bom, o Bajo jogou na Boca do Lobo também. E então, na época, ele jogou no Taguá de Getúlio Vargas é aqui perto, Taguá, né? E a partir daí, ele abriu algumas portas, né? Levou um amigo dele também. Esse amigo dele foi para o Esportivo em Bento. E mais tarde, me Esportivo.
Assim, ó, teve vários jogadores assim que eu era pequeno, né? Que começavam meus passos com o futebol. Eu lembro muito do Éder, aquele do atacante da seleção brasileira, né? Que era canhoto, batia muito forte na bola, né? Eu tinha uma admiração grande por ele. E desde pequeno eu tive um chute forte, assim, né? Talvez por isso estava, né? Jogadores com essa característica, né? E então, como eu falei, daí fui pro esportivo fazer um teste lá nessa. E foi. Eu sempre comento assim que eu tive sorte por ter ter encontrado um treinador lá que me deu todo o apoio, porque eu era assim totalmente despreparado, assim, eu era chute forte, tinha velocidade, assim, mas não tinha base nenhuma, né? E ele viu o potencial em mim, acreditou em mim e me segurou lá praticamente um ano, assim, trabalhando comigo, base, assim, e a partir daí a minha carreira começou a crescer. Muito bom. O Baggio jogou aqui em 2003, um ano depois da tua saída. Fez dupla com o grande Aldinho, que nos ouve aí, está sempre nos acompanhando também. Passo a bola para o Guilherme. Guilherme, tem alguma pergunta para o Nilson? Tem sim algumas, né? Acho que todo mundo tem alguma pergunta. Mas estava falando agora da cidade que tu saiu, né? Charrua, e tu tem que até te registrar em outra cidade e tal. E tu falou que não teve base. Quando tu chegou no esportivo, que tu disse que o treinador te apoiou, qual foi tua maior dificuldade? Foi a questão de adaptação das questões do campo, de técnica, ou talvez principalmente de tática, porque técnica é uma coisa tua? Ou foi a malandragem do futebol? Foi aquela coisa de saber conversar com um, saber o que falar, saber com quem se lida, como lidar com as pessoas. Essa coisa do meio do futebol foi mais difícil do que a parte tática e técnica, ou a parte tática e técnica foi mais difícil? Com certeza, né? Por sair do interior, né? Tive muitas dificuldades. O que me ajudou bastante foi que esse menino que estava lá, o Wagner, daí tinha uma referência para mim que me acompanhava, que me dava uma certa segurança, né? Mas naquela época, meu amigo era o futebol, era de bandido, né? Nesses clubes aí tinha... a dificuldade era grande mesmo, né? Concentração horrível, a gente morava em 15, 16 praticamente juntos, né? E com certeza, bastante dificuldade nessa questão de conversar com esse pessoal, de se entrosar com esse pessoal. Mas também no futebol, assim, por praticamente assim, eu não imaginava o futebol daquele jeito, né? Era totalmente diferente de você brincar aqui na várzea, de você jogar, né? Lá você tinha que ter uma disciplina, tinha que ter tática e na verdade eu era peladeiro mesmo. Pegava a bola, partia para cima, né? E foi esse treinador aí, talvez que vocês agora o primeiro nome dele nem vou lembrar, mas era Amaral. Ele tinha sido jogador de futebol e estava treinando o Júnior do Esportivo. E eu tenho que agradecer muito essa pessoa aí, que hoje eu percebendo, vendo como que eu cheguei lá no Pelotas, porque ele gostou muito de mim mesmo, né? Porque viu essas características em mim, assim, mas eu hoje percebo que eu tinha que ser trabalhado muito para mim conseguir alguma coisa, e foi o que ele fez. Ele viu que eu tinha potencial e trabalhou bastante, me deu muito apoio, e foi daí que saiu o meu sucesso dentro do futebol. Muito bom. Amaral. Pois é, como o Edenilson falou, ele começou meio tarde, sem base, com 18 anos ali, né? E no interior, né? Ele vindo do interior e tudo, eu imagino que tenha sido muita mudança em muito pouco tempo. Que deve ter passado muita insegurança dentro da cabeça dele e tal.
Eu quero saber a partir de qual momento, assim, no início da carreira, ou de repente um pouquinho mais para frente, que ele viu que ele ia conseguir se estabilizar, que ele ia conseguir virar um jogador profissional, que ele ia conseguir buscar o espaço dele dentro desse mercado que é tão difícil. Olha, daí então, nesse ano que eu fui para o esportivo, fiz o teste, nesse mesmo ano teve o campeonato de juniores, né? Atuei algumas partidas, né? Ficava, a maioria delas eu ficava no banco. Mas aí no segundo semestre nós ficamos praticamente todo ano parado treinando, né? Só treinando, fazendo alguns amistosos. Mas eu já comecei a sentir assim que ia dar certo, porque os treinadores do profissional seguidamente me chamavam para fazer parte do elenco principal, para participar de coletivos, assim, né? E daí eu comecei a perceber que poderia dar certo, que teria condição de me profissionalizar ali dentro. De primeiro momento era isso aí, porque eu teria 2 anos de juniores, né? E teria que me profissionalizar até estourar a idade de juniores. Eu teria que me profissionalizar, porque é muito difícil alguém se profissionalizar depois que estoura a idade de juniores, né? E aí nesse segundo semestre a gente trabalhou muito lá com esse professor, com o Amaral. E no ano seguinte, daí no campeonato de juniores, eu já me destaquei no campeonato. Na época eu era ponta esquerda. Não se jogava muito não existia praticamente o ala, né? Era ponta esquerda e lateral esquerdo, né? E eu tinha esse potencial de partir para cima, muita velocidade, chute forte, né? E acredito que foi essas características aí que chamaram a atenção desse pessoal. Até nesse ano de 93 eu fui emprestado para São, até não está na ficha aí, eu me esqueci. Eu fui emprestado de São Carlos, Grêmio São Carlos. Veio um pessoal de lá aqui para dar uma garimpada em alguns guris aí, para que eles iam ter uma taça lá na cidade deles, né? E veio o Benazzi, o treinador Benazzi, vocês já devem ter ouvido falar. Ele veio para cá e levou 3 atletas, 3 juniores do esportivo, e eu estava junto. Fomos para lá. Daí na volta a gente fica sempre com aquela insegurança, assim, tá estourando a minha idade de juniores, será que eu vou me profissionalizar, será que não vou profissionalizar, né? Mas daí na apresentação a gente estava com aquela ansiedade de ver se o esportivo ia me chamar para mim fazer parte do elenco no ano seguinte, né? E eles me chamaram, que iam me profissionalizar, e era o que eu precisava, assim, para ter a certeza que ia dar certo. Eu disse, agora, a partir de agora, né, eu tenho certeza que vai dar certo. E foi a partir daí eu comecei a crescer. Foi assim, ano após ano, fui crescendo e tive assim uma ascensão bem rápida. E quando eu comecei, assim, até chegar tipo assim, Criciúma, ABC de Natal, aí no Pelotas, né? E aí, infelizmente, aconteceu essas lesões aí, senão eu tenho certeza que a minha carreira teria conseguido, ela ia ter uma sequência assim, subindo, né? E infelizmente eu tive essas lesões aí que me barrou, que daí me manteve por ali um bom tempo, e até eu encerrar, daí, mas foi bom, foi uma passagem boa no futebol, uma passagem que me orgulha. E como foi a tua chegada no Pelotas, Edenilson? Antes o convite para participar do elenco, quem foi que te chamou, te contratou, te fez o primeiro contato? E o que tu já sabia do Pelotas? O que tu já tinha jogado contra? O que tu ouvia falar do Pelotas? Então, Felipe, o Pelotas não tem como não conhecer. Quem está no mundo do futebol conhece Pelotas pelos times aí, pelo Brapel, pela torcida, né? E eu já tinha jogado várias vezes contra o Pelotas no esportivo. Eu lembro que eu joguei contra o Pelotas, inclusive fiz gol. Era um time, se eu não me engano, foi em 95, por aí.
Nós jogamos contra, era um time de guri do Pelotas, um time bem novo, assim, a gente jogou contra o Pelotas e eu não lembro direito o placar, mas eu lembro que eu fiz um gol. E no Santo Ângelo também, em 99, o Guilherme Maculha me levou para o Santo Ângelo e nós jogamos na Copa segundo semestre, eu não lembro certo o nome da Copa, e nós fomos para a final contra o Caxias, e perdemos a final, mas nessa taça eu joguei contra o Pelotas, né? E depois de Santo Ângelo eu fui para o ABC de Natal, depois do ABC tive uma passagem muito boa no ABC de Natal, fomos campeões potiguar, disputamos a Copa do Brasil, eliminamos o Goiás nos pênaltis lá, e fomos eliminados pelo Palmeiras, mas um jogo em 3-3 em Natal e 1-1 em São Paulo. Fomos eliminados pelos gols que sofremos em casa, né? Mas foi 2 empates. E dali de Natal eu disputei o campeonato da Série B pelo Criciúma também. Também fizemos uma campanha boa, ficamos em 5º no Brasileiro. Naquele ano, vocês devem estar lembrados que subiu o São Caetano, que depois juntou, né, entre os 8, se eu não me engano, e fez as finais do Brasileirão, que perdeu a final pro Vasco, né? E até eu eles queriam renovar comigo no Criciúma, mas eu confiava muito, o Guilherme me ligou, colocou para mim o projeto que tinha de montar o time lá com os jogadores, praticamente jogadores conhecidos, que eles já tinham trabalhado, né? Eu já conhecia o Checha, conhecia o Pedrinho, que tinha jogado junto no Santo Ângelo, o Jorge Muti, tem mais o Miguel, eu tinha jogado com ele no Esportivo, e eu confiava muito no trabalho do Guilherme. Ele já tinha, quando eu saí do Esportivo, foi em 97 ali, na verdade eu não tinha bagagem no futebol, né? E saí do Esportivo lá porque acreditava que eles não estavam me valorizando como deveria, né? Mas assim, com muito medo de daqui a pouco não conseguir dar sequência, não ter ninguém que me desse esse suporte, esse apoio para mim prosseguir na minha carreira. E o Miguel e o professor Guilherme, ele me levou para o Ipiranga. Depois do Esportivo, foi ele que me levou para o Ipiranga, ele estava no Ipiranga de Erechim. Então eu confiava muito nele, confiava muito no trabalho dele, sabia que com ele eu rendia bastante, né? E por isso eu fui para Pelotas, através do Miguel, o Neca, que a gente acertou com o Neca, que era dirigente ali, e com certeza eu tomei a decisão certa, acertei na minha decisão, porque foi ali que a gente fez um grande time, e que a gente é lembrado de todos os clubes que eu passei. O Pelotas é o time que eu tenho um maior carinho, que eu tenho uma admiração pelos torcedores, por vocês, fazer o que fazem pela gente que trabalhou aí. Então eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa ao ir para o Pelotas. A gente que te admira, né, Denilson? Tu vai sempre fazer parte da história do Pelotas e por mais um episódio que aconteceu esse ano, muito mais também. Fred Mendes, passo a bola para ti. Pois então, né? Falando dessa passagem do Edenilson pelo Pelotas, eu até estava antes aqui fazendo um levantamento. Foram 28 jogos pelo Pelotas, 4 gols marcados. A passagem do Edenilson começou lá em 2000, 5 jogos, ele fez um gol no amistoso contra o Avenida. Depois 22 jogos em 2001, ele fez mais 3 gols. E apenas um, né, em 2002, devido à lesão. E eu te pergunto, Edenilson, desses 28 jogos, qual foi o maior jogo inesquecível teu pelo Pelotas ali? Tu tem na lembrança esse jogo? Cara, um jogo assim é difícil citar, porque aquele nosso time dava muito prazer de jogar, né? A gente entrava em campo sabendo que a gente ia fazer, podia até perder, mas que a gente ia fazer um grande jogo, né? Então
não tem assim um jogo. Teve vários jogos, grandes jogos, que a gente não esquece, né? Foi contra o Inter, em Pelotas, que eu fiz o gol, a gente acabou perdendo, mas que fizemos um grande jogo. Teve o jogo que eu me machuquei também, esse é um jogo que me marca bastante negativamente, porque foi um jogo muito importante, né, contra o Grêmio, que a gente estava ali a gente estava brigando muito para ir para essa final do Gauchão. E não sei se vocês já recordam, sim, de como foi, mas esse jogo nós estava empatando o jogo, com um homem a mais nós estava, e nós estava em cima do Grêmio para virar o jogo, para ganhar o jogo, né? E aí, não lembro certo o tempo que foi que eu tive essa lesão. Eu lembro como se fosse hoje, que no momento que eu bati, que eu dividi com o Marinho, que eu tive a lesão, minha perna amorteceu toda, né? E eu saí na maca sem condições, assim, chorando, era muita dor, né? E só que nós não tinha mais substituição. Aí já era o Suca, né? O treinador já era o Suca. E nós não tinha mais substituição, mas eu não tinha a mínima condição de voltar a jogar, né? Tanto me levaram na maca até no vestiário, mas eu estava assim muito nervoso com o que tinha acontecido, não admitia sair daquele jogo. E no vestiário, já sem a chuteira, sem a meia, eu pulei da maca e comecei a chutar o que tinha na frente. E eu percebi que, sei lá, se foi a minha raiva ou o quê, eu posso voltar, eu falei para os caras. O que é isso? Não, vou voltar. Botei a meia e saí correndo no túnel. E eu lembro, cheguei na beira do campo, assim, a torcida veio abaixo, né? E voltei pro jogo. E, cara, consegui até jogar, sim, mas não sentia muita dor, né? Mas eu sabia que era uma lesão grave porque, pelo que foi na hora ali, né? Mas fiquei em campo, não lembro nem se toquei na bola, o tempo que fiquei em campo, né? Mas voltei para tentar ajudar de alguma forma. Porque a gente sentia, assim, que nós tinha que dar o máximo, tinha que tirar o máximo de cada um, porque nós tinha essa grande possibilidade de chegar às finais do Gauchão. A gente sabia que tinha que melhorar um pouco do primeiro turno, e a gente estava conseguindo um pouco, eu digo assim, nos jogos com as equipes grandes, né? Conseguir pontos nos jogos das equipes grandes. E esse jogo seria fundamental. Se a gente tivesse conseguido a vitória, praticamente a gente iria para a final do Gauchão. Nós, no primeiro turno, eu não lembro direito a sequência, mas nós perdemos os 3 jogos contra os grandes, né? Perdemos para o Juventude, perdemos para o Inter e perdemos para o Grêmio, né? E no segundo turno a gente conseguiu empatar as 3 com os grandes, né? E a gente não conseguiu repetir as vitórias com os do interior, né? Que foram 4 vitórias no primeiro turno, e no segundo turno a gente estava melhor encaminhado, mas aí deixamos escapar pontos, deixamos escapar contra o São José em casa, né? E senão a gente com certeza conseguiria chegar à final, que era o grande sonho, né, daquela equipe. Muito bom. Antes de eu passar para outra pergunta aqui, Denilson, eu vou chamar o Canês, que tem um recado importante para passar para nós aí. Canês? Bom, o pessoal aí que acompanha o trabalho dos organizados do Pelotas, tem o UPP, nossa querida torcida de 2006, lançou um boné, muito bonito boné ali com os trompetes e com a murga e escrito Unidos por uma Paixão. Tá R$40, telefone de contato 981446834, muito bonito boné, disponível à pronta entrega para quem quiser apoiar lá o trabalho da UPP. Quem também está lançando camiseta é a Força Jovem, lançando a camiseta com o projeto sede. A Força Jovem ficou muitos anos com uma sede, todos sabem que tinha uma salinha ali na Boca do Lobo. Agora está com o projeto de voltar com uma sede independente. Quem quiser, muito bonita a camiseta Força Jovem, uma camisa Apollo, com o lobo segurando a bandeira de mastro e o estádio de Pelotas, muito bonito, R$50. Tá no contato 53991026129, olha, muito bonita a Apollo. Amanhã eu tô garantindo a minha, porque
Aquela ali é bonita. E tu ainda ajuda a Força Jovem a voltar com a sede, que é um grande passo, né? Todos que conhecem de torcida organizada. É um grande passo ter uma sede própria, tanto para materiais e divulgação. Então é isso aí. Vamos ajudar os organizados, as torcidas, as barras do Pelotas, isso aí. Fazer um bom trabalho. Muito bom, Força Jovem aí desde 93 e a UPP desde 2006, as maiores, né, torcidas organizadas aí do Esporte Clube Pelotas. A gente sempre vai ter o nosso apoio aqui do Arquivo Lobão. Edenilson, tu falou bastante de uma culha, né? Uma culha que estava agora um pouquinho antes, estava numa resenha ali conversando no grupo do WhatsApp, relembrando alguns momentos. Aí tu até comentou que ele botou Maculha colocou um vídeo batendo uma falta, e tu até comentou, professor, não sabia que batia falta também. Como é que era essas tuas cobranças de falta, Denilson? Tu treinava bastante ou tu foi surgindo ao natural e ficou tão famoso essa tua pancada com a perna esquerda aí? Não, cara, no esportivo em Bento tinha o Toninho Fronza, que era treinador de goleiros, e toda vez que terminava o nosso treino, ele me chamava para ajudar a bater bola nos goleiros, né? Porque eu tinha esse chute forte, né? E ele batia muito bem, ele era um cara que foi jogador profissional e que batia com perfeição na bola, né? E ele me ensinou bastante. Mas eu não tinha, assim, não era... Nos jogos, assim, geralmente tinha algum outro batedor, assim, eu nunca fui muito de bater falta. E a partir do Santo Ângelo, que eu comecei a trabalhar junto com o André Carpes e com o Paulo Gaúcho, que eu comecei eles me chamavam junto para treinar falta. Nos jogos, praticamente, eu batia algumas, porque tendo o Paulo Gaúcho e o André Carpes, não sobrava para mim, né? Alguma de mais longe, assim, eu batia. Mas, com certeza, a partir dali, aprendi muito, né? Não sei se você leu ali que eu coloquei, o André Carpes ia bater falta, ele batia uma a cada perna, você não sabia qual a perna que era a melhor dele. Ele tinha uma bola parada perfeita e com as duas pernas. E o Paulo Gaúcho, então, nem se fala, né? O Paulo Gaúcho entrou para a história aí como um dos maiores batedores de falta aí do gauchão, com certeza foi o Paulo. E então, a partir daí, eu comecei a trabalhar mais e o Guilherme pedia também para mim usar isso nos jogos, né? E conforme o tempo foi passando, eu começo a pegar mais confiança, né? E trabalhando cada vez mais e a partir daí eu comecei a treinar mais e estudar mais como se faz o posicionamento, assim, para a gente pegar essa batida de 3 dedos, né? E a partir daí comecei a fazer gols, comecei a ter bons resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta, Denilson, que a gente sempre vê essas matérias, né, dos times lá de São Paulo. O São Paulo tem o Rogério Ceni, o Corinthians tinha o Neto. Aí ele sempre tinha aquela coisa já dar os passos da bola ou colocar o bico da bola para frente, para o lado. Tu tinha algum costume desses aí ou não? Eu tinha a batida de 3 dedos, eu procurava sempre deixar ela o mais elevado possível, né? Tinha a grama ali com um pouquinho eu dava um jeitinho de puxar uma graminha, alguma coisa para ela ficar mais alta para facilitar a batida do 3 dedos, né? E então eu ficava ali ajoelhado ali, às vezes pensando, aquele tá se concentrando, não era isso, era para ajeitar mesmo a bola na posição correta para bater, né? Lembro do Marcelinho Carioca, um dos maiores batedores de falta também, ele se ajoelhava ali, ficava conversando com a bola. Eu até acredito que talvez seria isso que ele fazia, né, na batida 3 dedos, porque facilita, né? Ela estando mais elevada, você tem que fazer a batida com o pé atravessada aqui, né? Com o pé reto pro chão, né? E daqui a pouco, se ela tiver um pouquinho rente ao chão, você vai chutar o chão, né? Então eu procurava deixar ela mais altinha ali para pegar mais certinho, mais em cheio. Tá aí, o grande truque. Vamos aprendendo, gurizada. Vamos aprendendo aí. Guilherme Faria, passa a bola para ti.
Agora, só um adendo, né? A gente tava passando os vídeos, eu lembro do gol contra o Santa Cruz, lembro daquela paulada contra o goleiro do Caxias na Amarante, que ele fez um milagre. Mas, cara, aquela do Grêmio que ele botou, eu vou passar para você depois do Grêmio lá no Olímpico, a bola, sei lá quantos metros, a bola deu um travessão, o Darley não viu nada. Que loucura. Cara, eu sempre faço uma pergunta, e no time de 2000 tudo meio parecido, mas foi convidado pelo Guilherme, conheci alguns jogadores e tal, mas e foi um grande time. Em que momento tu percebeu que era um grande time que dava para ir longe? Foi já na chegada, quando tu viu o time treinando, ou as coisas foram acontecendo e tu foi percebendo aos poucos, e quando tu viu já estava acontecendo, ou deu para perceber em algum momento, esse time vai chegar? Não, Guilherme, nos treinamentos, já quando eu cheguei em Pelotas, já dava para perceber que ali ia acontecer coisa boa. Eu saí, no dia que eu cheguei em Pelotas, eu saí de Criciúma de manhã cedo e fui de carro de Criciúma a Pelotas, nem sei quantas horas eu cheguei meia tarde, se não me engano, em Pelotas, e tinha o Mexeref, o Pedrinho, que era o preparador físico. Me apresentei para ele lá, ele mandou fardar e eu já fui fazer os testes físicos. E, então, você já percebe que o pessoal está querendo, né? O pessoal treinando, eu cheguei, ele me preparou, vai lá, faz os testes físicos, e ele me agradeceu também por me disponibilizar a fazer o teste também, depois de tantas horas de viagem, dirigindo, né? E os nossos treinamentos foi muito forte naquela pré-temporada. A gente trabalhou pra caramba, e todo mundo trabalhando, sabe, ninguém se escondendo. Geralmente algum plantel tem aquele que se sabe que puxa um pouco para trás, que é meio migué, e nesse time não tinha nada disso. Esse time se percebia que todo mundo estava querendo algo mais. Não era um time velho assim, mas era já os jogadores assim com a cabeça mais formada, com a cabeça boa. Acredito que o Guilherme tenha escolhido esses jogadores a dedo, e foi logo em seguida assim que de imediato assim que a gente percebeu que a gente ia ter coisa boa ali em Pelotas. E aí começou os trabalhos físicos, e começou os coletivos, os amistosos, e a gente percebia que a crescente era muito grande, né? E já nos amistosos, de jogo a jogo, a gente ia melhorando, e foi isso que aconteceu. Quando que entramos na competição, a gente já estava voando, mas assim, eu com muita confiança, com muita certeza que nós ia fazer uma campanha muito boa. Excelente. Felipe Amaral. Como eu falei antes lá na nossa apresentação, o time de 2001 muito marcante, né, dentro de campo, absolutamente marcante para mim pessoalmente. Já falei isso 1000 vezes aqui, foi o time que fez eu virar torcedor do Pelotas de fato. Mas aí já passou por aqui, já passou o Rafael, já passou o João Miguel, Dione, e sempre, como eu disse, rende muita coisa. A gente fala de dentro do campo, que é óbvio, mas fala muito de fora também, que era um grupo extremamente unido e extremamente debochado, um brincando com o outro até hoje, ficou uma amizade muito forte nesse grupo. Eu queria saber do Edenilson, com quem que ele mantém mais vínculo, assim, e quais eram os principais chefes da resenha lá no vestiário, quem é que divertiu o grupo? Nosso time e isso que precisa também para o sucesso, né? Você tem que ser amigo, né, de todos, se dar bem com todos, e nós éramos assim, apesar de alguma vez no trabalho, por querer mesmo, eu era um cara bastante nervoso assim, eu gostava de levar as coisas a sério assim. Daqui a pouco eu dava um enrosco no treino assim, mas isso ficava ali, né? E nós era muito amigos. Dentro do vestiário era uma algazarra que tá louco. O Rafael, todo mundo agitando, o Alexandre Bochecha era uma figuraça assim, sempre chamando para o cantinho, para resenha, para tumultuar com alguém. Tinha o professor, o Giovanni, era uma pessoa quieta assim, mas nós metia a pilha porque ele era boxeador. E aí nós
o Rafael não é de nada, o Rafael e o Marasca, assim, nós agitava para ele dar uns botes nos dois. Nosso time tinha muito disso aí, era muita alegria no vestiário, muita união, e no momento do treino a gente gostava de levar a sério, e levava muito a sério mesmo, às vezes até demais, né? Nosso time era um grupo assim que, em todos os sentidos, assim, que se dava muito bem. No momento de brincadeira, a gente brincava mesmo, agitava com todo mundo, e no momento do treinamento, no momento do jogo, a gente levava essa união para dentro de campo, né? Se cobrava como tinha que se cobrar, mas sempre pensando no melhor, pensando no resultado. E tudo isso se refletia dentro de campo, né, Denilson? Porque, como falasse, levava o treinamento a sério, a gente via nos jogos como é que era, como é que o time se portava, né? Muito bom. Fábio Maia, Edenilson, a gente, antes de fazer a entrevista, a gente avisa o pessoal, né, que quer mandar algum recado, quer fazer alguma pergunta, e a gente teve vários recados aqui, né, inclusive ali entre nós ali, o Macula, o Johnny, o João Miguel, Petrolina, e também temos alguns comentários que o Fábio vai ler para nós aí. Fábio Maia. A participação do Michael Pinto, dizendo que era um timaço que nós tínhamos. O Fernando Gomes participou também. O Leandro Pires disse que era muito bom lateral. O Daniel Silveira disse que era um bom jogador, um apoio, um chute fortíssimo. A seguir eu leio os outros comentários. Muito bom, viu, Edenilson? É marcado bastante pela qualidade técnica que tu tinha na lateral e também pelo chute forte. É coisa que ficou marcada. E isso já vai para, como o Canesso falou lá no começo da entrevista, já são 19, 20 anos. Fred Mendes, passo a bola para ti. Então, cara, seguindo, antes da entrevista eu dei uma pesquisada, né, até para levantar ficha, essas coisas, e aí, cara, o Edenilson, né, depois daquele campeonato espetacular ali que ele fez, o time todo, né, todo mundo jogou muito, ele foi um dos maiores destaques ali, surgiram propostas, né, de fora. Uma delas, eu acho que a que ficou mais... A que saiu na mídia, assim, né, foi o interesse do Grêmio. Na época, o Tite era o treinador do Grêmio e indicou o Edenilson, né, pro Grêmio contratar. E acabou que essa negociação, ela saiu na mídia, mas acabou não se confirmando, né? Provavelmente devido à lesão que ele teve dos últimos jogos do Pelotas ali na competição. E como que foi essa negociação com o Grêmio? Chegou a ter o contato contigo? Tu chegou a fazer um exame, alguma coisa? Não teve nada? Teve outros times também que te procuraram? Foi só o Grêmio? Como que foi toda essa situação aí, após a lesão? Fred, com o Grêmio foi depois, quando a gente estava se apresentando para Sul Minas, né? Que foi que houve essa especulação com o Grêmio, assim. Mas já no final do gauchão, antes de eu me machucar, eu tinha vários contatos assim com empresários que me procuravam, assim, que estavam com interesse de me representar, de me levar para clubes. Tinha um tentando me levar para Portugal, estava encaminhando a dupla nacionalidade no momento. Participei de entrevista na Gaúcha para de repente para ir para o Internacional. Vários contatos assim de coisa boa para o futuro, né? Mas aí teve essa infelicidade da lesão, né? Machuquei, faltando poucos jogos para acabar o gauchão. Aí no segundo semestre eu fiz a cirurgia, fiquei parado e voltei para Sul Minas, né? E na apresentação em Pelotas, para Sul Minas, que surgiu essa possibilidade de ir para o Grêmio. E foi o meu empresário, que eu tinha mais contato, assim, que me acompanhou mais durante a lesão, até que me ajudou, era o Renato Padilha, empresário do Pedrinho. O Pedrinho tinha ido para o Grêmio, né? E nesse momento ele estava fazendo a renovação do Pedrinho no Grêmio, renovando o contrato, e ele queria me aproveitar e encaixar na negociação, eu também. E como o Tite me conhecia, né, já tinha de outros tempos, assim, ele me conhecia, tinha essa possibilidade realmente de eu ir para lá. Mas
Eu não estava em condições, eu sabia que não ia dar certo, porque eu estava, né, nesse momento eu estava treinando com o Pelotas, já tinha assinado o contrato com o Pelotas, estava fazendo a pré-temporada, e poucos dias, a gente acho que fez a pré-temporada de 20, 30 dias, eu não lembro ao certo, e quando começamos a fazer os trabalhos com bola, trabalho coletivo, eu comecei a sentir o joelho de novo. No primeiro coletivo que eu fiz, após o coletivo, o joelho começou a inchar, e aí que estava surgindo essas negociações, daí eu percebi que eu não ia passar numa avaliação médica no Grêmio, não ia passar. E tanto é que eu não consegui mais jogar, tratava o joelho, daqui a pouco parecia que estava bom, participava de algum coletivo e dali a pouco, do nada, meu joelho inchava, né? E participei das Suminas, fui várias vezes, concentrei, fui para os jogos, fiquei no banco, mas consegui, se eu não me engano, eu joguei uma partida, entrei uma partida contra o Grêmio no Olímpico, foi na chegada do professor, do Arnaldo Lira, né? Ele chegou e já no coletivo ele me pôs de volante no time, né? E conversou comigo, ele disse: eu te conheço, já te vi jogar, sei do teu potencial, recupera esse joelho que você vai jogar. Ele disse: você vai jogar. E joguei contra o Grêmio no jogo seguinte, nos treinamentos o joelho começou a inchar de novo, e eu acho que depois do jogo do Grêmio nem cheguei a concentrar mais. Mas tinha muita possibilidade, tinha muito... a nossa campanha tinha sido uma campanha muito diferenciada, com vários destaques, e era muito grande a chance de eu ter ido para um time de ponta aí. Bom, se não me engano, naquela época, acho que o lateral esquerdo do Grêmio era o Rubens Cardoso, né? Rubens Cardoso. Teria muita frente para fazer com ele lá. É uma pena, né? Bom, eu queria te fazer uma pergunta, Edenilson, sobre a saída do Maculi e a chegada do Succa, né? Foi logo quando acabou a seletiva ali, aí o João Miguel também acabou saindo do time, e aí veio o Aguiar para repor aquela saída do João Miguel e o Succa para entrar no time. Teve alguma mudança drástica, alguma coisa ali que a equipe não gostou, ou vocês se fecharam mesmo? Como é que foi essa mudança? Tu te lembra bem ou não? Lembro bem. A saída do professor, do Guilherme, mexeu bastante com o grupo, porque nós tínhamos uma confiança muito grande no Guilherme, sabe, né? E a gente tinha a grande certeza que nós ia fazer um campeonato, um octogonal, final do Gauchão, né? Ia fazer um campeonato muito bom. E no momento que o Guilherme saiu, eu lembro como se fosse hoje, nós jogamos na apresentação do Succa, nós jogamos contra o Esportivo. E no primeiro tempo saímos perdendo por 2-0. Né? Mas não era o nosso time, né, que estava jogando. Nós não... Sei lá se foi... Com certeza foi ali que mexeu essa saída do Guilherme, a chegada do Succa. Mas na apresentação do Succa, na palestra, o Guilherme estava junto no vestiário, na palestra, né? E entramos pro jogo, saímos perdendo o primeiro tempo de 2-0, e o Guilherme, como ele estava ali ainda, ele reuniu nós e ele deu um esporro em nós do caramba, né? Ele disse: olha a situação que vocês estão deixando o treinador que está chegando aqui, um colega nosso de trabalho, né? Vocês jogando esse futebol aí, esse aí não é meu time, ele disse, né? E, cara, eu baixei a cabeça assim, eu lembro que eu olhei pro Jorge, olhei pro Pedrinho, e eu senti que no segundo tempo nós ia fazer algo especial, no segundo tempo que nós ia reverter aquela situação. E mesmo entramos para campo assim, com uma pegada do caramba, cara. Eu olhava do lado direito, o Pedrinho estava na linha de fundo, e eu estava lá no lado esquerdo para a linha de fundo, nós socamos o Esportivo para dentro do campo deles e empatamos o jogo, e só não viramos por detalhe, né? Mas mexeu bastante, e a saída do Miguel também. A saída do Miguel também fez muita falta para nós, era uma liderança muito grande,
Era um jogador que nós tinha um entrosamento perfeito, pelo aquele esquema que a gente jogava, era Miguel centralizado, era Dias na esquerda, Roger na direita, Roger estava toda hora chegando no fundo pela direita, Dias vinha pela esquerda, Miguel por dentro, ele arrancava com aquela bola, ele ia parar lá, né, no gol do adversário, né? E mudou no começo, mudou o Aguiar, nos ajudou bastante, mas os primeiros jogos aí a gente teve um pouco de dificuldade, principalmente na saída de bola. Principalmente na saída de bola, porque nós tínhamos uma saída muito boa e sei lá, um pouco de repente, por não ter muita confiança, e tá entrando no time naquelas alturas, substituindo o Miguel, que era, né, um grande líder, e dificultava bastante. Eu lembro que nos primeiros jogos aí eu não estava contente com a saída de bola nossa, porque era meio que obrigatória essa bola sair lá de trás tocando, sair pelos volantes, sair pelos laterais, né? E o nosso time não era time de fazer ligação direta. Mas aí foi conversado, foi falado com o Aguiar, que o nosso time não era, nós tinha que sair jogando lá de trás para todo mundo render. E depois ele nos ajudou muito, pegou confiança, era um excelente zagueiro também, que nos ajudou bastante. Nós conversamos com o João Miguel aqui e até a gente falou sobre muito isso, né? Que o João Miguel tem essa saída mais qualificada da bola e o Aguiar era um zagueiro mais casca, né? Era um zagueiro mais grosso. Eu lembro até, não sei se os guris lembram, teve no jogo contra o Inter, no octogonal já, ele meteu uma bola para fora do estádio, cara, quase por cima da social, do pavilhão social, deu um bico na bola, a bola foi parar lá na praça, cara. Então é outra característica, vocês devem ter sofrido bastante mesmo com isso. Ele era diferente. Eu lembro do Marcelo, nosso roupeiro, chamava ele de delegado, né? Ele tinha um jeitão de delegado mesmo, o Aguiar. Um perfil mais grosso. Era estilo gauchão mesmo, o Aguiar. E o Miguel era muita qualidade, né? A diferença ali no primeiro momento foi grande, né? Com certeza. Guilherme, passo a bola para ti. Liga o microfone, bonitão. Foi mal, desculpa. Me empolguei aqui falando. 2000 a gente poderia ter tirado muito, até a pergunta do Amaral, ia perguntar se o Edenilson era do grupo que ia pescar, mas eu acho que ele não pescava junto com o Johnny Rafael, né? Cara, participei de uma pescaria dessa, uma única pescaria, né? Como eu, o Rafael, o Johnny, o Gustavo. Vamos lá, vamos alugar um barco para pescar, né? Tá, barco? Beleza, né? Chegamos lá, ficamos uma hora lá, não vinha o cara com o Rafael. O Rafael, não lembro quem que tinha contatado o cara lá, e esse cara não aparecia. Aí, dali a pouco chegou o tal do barco. Pô, nós estávamos em 8, 9 ali, um barquinho de 2, 3 metros ali, um grudado no outro, não tinha lugar para nada. Bom, e não tinha colete, né? Tinha 2 coletes, nós estávamos em 9, eu coloquei os 2. Eu coloquei os 2, né? O Rafael já estava, né? E fomos para a pescaria. Cara, quanta risada naquela pescaria, cara. O Rafael era totalmente doido, mas tinha uma âncora, ele enrolou no pescoço do Gustavo e empurrou o Gustavo para dentro do... Tivemos que tirar o homem O Rafael aprontava demais, cara. Tá brincando, cara. Era muito divertido essa... Mas fui só nessa, desisti, digo, vamos parar por aí. Eu estou prometendo refazer essas pescarias aí. Tu vai estar dentro ou não? Como, Felipe, eu não entendi direito. Aí o pessoal está planejando fazer essa pescaria assim que se encontrarem em Pelotas de novo. Quero saber se tu vai estar dentro dessa. Agora, com um reencontro aí, dá para faturar. Dá para participar. Não precisa treinar no outro dia, né, Edenilson? Não tem problema. Essa é uma vantagem grande, né? Muito bom. Fred Mendes.
Edenilson, né? Tua carreira ali começou ali meio década de 90, passou por vários clubes. E quais os treinadores ao longo dessa tua carreira mais te chamaram a atenção, assim, pela filosofia de trabalho? Tu trabalhou com Guilherme, com Suca aqui no Pelotas, em outros clubes também, muitos treinadores, né? Tem algum mais marcante? Não só um, pode estar até mais de um, mas que te chamou a atenção, assim? Trabalhei com vários treinadores assim que aprendi muito. Todo treinador você aprende um pouco, né? Mas sem dúvida assim o que mais me marcou assim que foi o Guilherme, Maculha mesmo. Quando eu estava no Esportivo em Bento, ele assistiu um jogo meu eu estava no Esportivo, jogamos contra o São Luís de Juí e ele estava assistindo esse jogo. E terminou o jogo, um diretor do Esportivo, Edenilson, vem aqui que tem o treinador aqui que quer conversar contigo, e era o Guilherme. E eu lembro nesse jogo, no São Luís de Juí, estava o Paulo Baier jogando. O Paulo Baier jogava na lateral direita e eu era ponta esquerda ainda nessa época aí. E fiz um baita jogo lá, terminou o jogo, ele veio conversar comigo. E quando daí eu saí do esportivo, liguei para ele e ele me acolheu no Ipiranga de Erechim. Ali que eu estava com bastante medo, assim, de daqui a pouco não arrumar mais time para mim continuar a minha carreira, para mim seguir em frente, né? E a partir ele me acolheu lá e fiz bons jogos no Ipiranga de Erechim, tive uma boa passagem pelo Ipiranga de Erechim. Só que no ano seguinte aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo no esportivo. E o Ipiranga não quis me valorizar como achei que deveria também, né? E aí não renovei. Eles queriam renovar comigo, mas não acertei com eles a parte salarial, né? E daí fui para o Francisco Beltrão, que não está na ficha também, fui para o Francisco Beltrão no Paraná. Depois do Francisco Beltrão, daí que o Guilherme me levou novamente para o Santo Ângelo, né? Então ele me levou para vários clubes, o Guilherme, né? E é um treinador assim que eu admirava bastante, porque ele era assim, bem detalhista, né? Trabalhava bastante nas equipes que eu trabalhei, próprio Ipiranga, como lá no Santo Ângelo, com bastante gurizada. E para jogador novo, assim, que não tem muito não sabe muito como funciona um esquema, um 3-5-2, um 4-4-2, a coisa tem que ser assim, o treinador tem que dar meio que mastigado pro jogador, né? E ele dava esse detalhe todo, assim, você entrava em campo sabendo certinho o que você tem que fazer, cada jogador o que tem que fazer, né? Eu lembro muito bem que no Santo Ângelo, no Pelotas, ele trabalhava 2 esquemas, às vezes 3, mas era 2 esquemas que ele trabalhava, e trabalhava muito bem trabalhado, que a qualquer momento a gente mudava o esquema dentro de campo com os mesmos jogadores. Você estava jogando no 3-5-2, dali a pouquinho ele gritava lá de fora: Edenilson, agora tu não é mais ala, tu é lateral, e, né? E a gente sabia certinho o volante que estava fazendo um terceiro zagueiro, já passava como volante mesmo, você mudava para 4-4-2 com as mesmas peças, e isso já confundia o adversário, né? Então eu tinha bastante admiração pelo Guilherme. Claro que tive outros treinadores assim também, né, que me ajudaram bastante também, mas o Guilherme acho que foi o mais importante na minha trajetória. Isso que tu falou, Edenilson, é até uma coisa que eu queria até comentar, que mais naquele final dos anos 90, 2000, ainda o 4-4-2 era a tendência, né, do esquema tático da maioria dos times de futebol. E o Guilherme trabalhava bastante 3-5-2 e tu já mostrava essa tua saída lá para frente, sabe, sempre lá já fazendo jogada lá na frente com o lado esquerdo. Tu atuava mesmo, como tu falou, com ponta esquerda, né, que se falava antigamente. E quando o time recuava, quando o time jogava para trás, tu jogava mais como um lateral. Então tu fazia justamente as duas funções. Era o que eu queria tocar. O que era para ti já naquela função ali de fazer aquela a ala ali, que eu até hoje a gente nem chama mais ala, né? Acredito que
que é mais o atacante mesmo, que fica rodando na frente, até o centroavante já está sendo tirado, está sendo usado mais os atacantes de lado, e sempre com essa rotatividade. O que que tu vê de diferença naquele estilo antigo, no estilo de hoje, e como é que era para ti essa função de ser esse lateral que jogava tanto por dentro quanto pela linha de fundo, e tinha diversas variações aí? Cara, para fazer esses esquemas assim, eu vejo que o jogador tem que ter as peças certas para fazer. E eu gostava mais de jogar de ala porque, como eu tinha essa característica de o chute forte, chegar na frente, a possibilidade de fazer gol, o gol no futebol é incrível, né, cara? Você fazer um gol no futebol, ver aquela torcida lá, por isso eu preferia mais jogar de ala, né? E para chegar na frente, para estar mais perto no gol, para fazer o cruzamento, participar do gol, né? Era mais... Mas eu tinha um senso assim de cobertura assim muito bom também. Quando que para jogar, tipo, jogava de lateral, assim, eu fazia muito bem essa função também. Sempre cobrindo bastante o zagueiro, a jogada vindo do lado contrário, assim, essa fechada aí, eu tinha um senso muito bom dessa cobertura aí. E a gente tinha peças fundamentais, peças importantes para fazer esses esquemas aí. Jorge Butti, o Johnny, o Dias, a gente tinha um sincronismo perfeito aí, né? O Dias passava a todo momento assim, quando a jogada era do outro lado, eu ia para dentro, eu ia lá para o outro lado e abria o corredor para o Dias e o Dias ia embora, né? E no momento que nós perdíamos a bola, o Johnny já estava saindo na do Dias, eu já estava fechando no do Johnny, o Dias vinha vindo por dentro, a gente tinha um sincronismo perfeito para isso aí. Cara, assim, a questão de esquemas, assim, eu não sei, a gente não estuda muito isso, né? Mas eu vejo, assim, o futebol muito comentado, vários tipos de esquemas, assim, mas eu acredito assim, ó, que tendo as peças certas assim dentro de campo e o esquema trabalhado, eu acredito até que não seja muito importante, né? O importante é que tem as peças que faça aquilo, né, que o treinador está pedindo, assim, né? Mas eu acredito que se você pegar um time, vamos citar o Flamengo, que é o campeão brasileiro, que é um time assim joga em qualquer esquema, né? Eu acredito que o esquema não seria muito importante, né? Tendo jogadores bons, jogadores que fazem as funções, né? O time vai render independente do esquema. Exatamente. Amaral. O Edenilson ainda deu uma rodada depois que saiu do Pelotas aqui pelo interior, né? Passou por Glória, passou por Novo Hamburgo, próprio Farroupilha. Queria saber se ele chegou em algum dessas passagens, depois de ter marcado o nome dele aqui, se ele chegou a enfrentar o Pelotas, e se chegou, como é que era a recepção da torcida? Era carinho, era aquele xingamento durante o jogo, e depois carinho de novo? Como é que funcionava essa parte aí? Cara, eu tive a oportunidade de jogar uma única vez depois que eu saí do Pelotas contra o Pelotas, foi na Série C do Brasileiro. Outro time que eu acho que não está na lista aí, o São José de Porto Alegre, né? Voltei o Guilherme me levou, em 2003 eu disputei o Gauchão pelo Glória de Vacaria e no segundo semestre fui pro São José de Porto Alegre disputar a Série C do Brasileiro, e daí a gente se confrontou com o Pelotas ali. E no primeiro tempo eu joguei do lado da social aqui, né? Mas não ouvi xingamento nenhum, assim, eu ouvia bastante a torcida, né, chamando o meu nome, assim, mas xingamento nenhum. E no intervalo do segundo tempo, quando entramos em campo, a geralzona lá estava lotada, né? E a torcida começou a cantar meu nome, cara. Eu lembro certinho o que eles cantavam. Não é mole, não. Edenilson é do Lobão. Cara, aquilo ali me marcou para sempre, assim. Eu virei para a torcida e fiz positivo, a geralzona veio abaixo, né? Então, cara, isso aí me marcou bastante. É uma coisa que eu vou levar para sempre, assim, que conto para os meus amigos, conto para minha filha essa história aí. É emocionante lembrar dessa torcida.
Muito bom, a gente estava até revirando os recortes de jornais que eu tenho, o Fred tem também, e aí justamente eu vi uma foto tua, mandei até pro Fred, tu com a camisa do São José contra o Pelotas. Fred? Não, eu até ia falar sobre isso aí, eu tinha até essa pergunta engatilhada. Eu lembro muito desse momento aí, Denilson. Eu até tinha na cabeça que era o São José aí, como eu vi na tua ficha, achei que eu tinha confundido com o Novo Hamburgo. Mas eu lembro muito bem desse dia. O Edenilson, ele encostou ali próximo da tela da torcida e foi fazer um aquecimento assim e tal, e a torcida começou a gritar: ah, é Edenilson, e depois essa aí do Edenilson é Lobão. E eu lembro que ele fez um sinal, a mão para trás, assim, um positivo para a torcida. E eu lembro que realmente a torcida levantou ali, né, cara? Foi muito legal mesmo. Eu ia perguntar sobre esse dia aí, mas só relembrando, foi sensacional aquele momento ali, marcante mesmo. Para mim foi inesquecível, cara. Eu lembro, brincadeira. Até depois da partida, os meus companheiros do São José comentaram comigo: pô, você jogou aí, cara? Eu joguei aí, cara, e tem um carinho muito especial para essa torcida aí. Eles ficaram admirados com a recepção que eu tive ali com a torcida do Pelotas. Muito bom, isso é gratificante, né, Denilson? Vamos lá, então. Fábio Maia, tivemos mais comentários aí? Vamos lá, que tem mais comentários aqui. Temos o Ricardo Tim, nosso queridíssimo alemão Hernandes, disse: esse era monstruoso. O Josué Martins disse: bola parada, era festa na boca do lobo. E o Miguel Molina, por último, disse: gente boa, nunca vou esquecer do apoio dele depois do acidente. É isso aí. Muito bom. Um abração pro Miguel, cara. Grande pessoa, infelizmente conheci numa hora numa hora triste após esse acidente, né? Mas uma grande pessoa, a mãe dele, fiz amizade com eles aí, espero uma hora dessas ter a oportunidade de voltar a Pelotas e poder visitar. Muito bom, e nossos planos, né, Nilson, de a gente poder se reencontrar de novo aí, todo aquele time de 2001, não só de 2001, como a gente já entrevistou o pessoal de 2003 aí, né, também queremos buscar o pessoal de 2002 e a gente fazer um grande jogo festivo aí com todos vocês. Vou passar a bola para o Amaral. O Edenilson falou que na chegada dele no Pelotas, agora me fugiu qual é o clube que ele estava antes, mas que ele mesmo disse que queriam renovar com ele, que ele estava bem valorizado e que ele veio muito por acreditar no Guilherme, por conhecer. E a vida de jogador de futebol ela é muito de tomada de decisão, não só em campo, como fora também, né? E aí ele mesmo disse que foi uma escolha maravilhosa ter vindo para o Pelotas, que acabou marcando história e tudo. Eu quero saber se ele teve em algum momento da carreira dele uma situação ao contrário disso, se ele tem algum arrependimento de alguma tomada de decisão dessa de rumo de carreira, a gente sabe que não é um meio que seja tão transparente assim quanto parece, muitas vezes prometem muita coisa e não cumpre. Eu quero saber se ele tem algum arrependimento em tomada de decisão com relação ao rumo da carreira dele, que não tenha feito bem. Não, Felipe, não. Eu tive problemas assim no começo da carreira com o que eu comentei com vocês, que era a questão da valorização que foi no esportivo, né? Mas era uma época difícil, né? Aquela época o jogador eu fiz teste no esportivo, fiquei com o passe vinculado, né? Então o esportivo era dono do meu passe e eu fui numa crescente assim, ó, rápido, né? Ano após ano, assim, eu ia me destacando, né? Eu lembro que no primeiro foi em 96, se eu não me engano, o primeiro gauchão, assim, que eu participei mais de jogos, assim, que eu tive uma frequência maior em jogos no gauchão, o esportivo contratou inúmeros jogadores, como a gente chama assim, jogadores de nome, né, um nome já formado no futebol,
e esses jogadores não renderam, e no final da história, assim, foi 2, 3 guri da casa, eu e mais 2 guri lá, que o treinador acabou botando nos 48 do segundo tempo, assim, digamos, nos últimos jogos, né, que o treinador botou, e foi nós que acabamos salvando de uma queda para uma Série B, né, e mais, né, toda hora de fazer a renovação de contrato era a mesma história, não era valorizado, né. E foi assim em 96, e no ano seguinte, 97, era a mesma coisa. Na hora de renovar, não estava sendo valorizado. Foi aí que eu decidi que não jogava mais no esportivo, mesmo com o passe preso, mesmo sabendo que eles podiam, né, fazer o que quisessem, né, comigo, mas eu bati o pé, não fui mais trabalhar e disse para eles que não jogava mais, até que eles colocaram um preço no meu passe, né? E daí eu disse, cara, tá louco? De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho condição de tirar esse dinheiro. Vocês que sabem, se vocês quiser esse valor aí, eu não vou arrumar e eu vou parar de jogar futebol, né? Até que um empresário de Bento Gonçalves, o Pitt, ele tinha sido presidente do esportivo anos anteriores, né? Ele me conhecia, ele que era presidente na época que eu fui emprestado para os juniores lá de São Carlos, e ele mandou eu ir oferecer lá, vai lá, oferece tanto lá pelo passe lá, só diz que é você que está comprando, diz que é você que conseguiu dinheiro com a tua família e não bota meu nome no meio. Agora eu tô botando agora, né? Não bota meu nome no meio, mas vai lá e oferece. Aí eu cheguei lá e disse, olha, eu arrumei esse dinheiro aí com a minha família, com meu pai lá, e se vocês querem esse dinheiro aqui do meu passe, tá, eu vou conseguir. E senão vocês vão perder tudo, eu vou parar de jogar, tô indo embora. E eles aceitaram, né? Então, os problemas que eu tive, assim, foi mais aí no começo de carreira. Depois, cara, ia aparecendo as oportunidades, eu ia indo e a coisa foi indo assim normalmente, não tive mais problemas assim, graças a Deus os clubes que eu fui não tive problema para receber também, teve alguns times assim que teve um pouco de dificuldade, mas foi dado um jeito, foi feito um acerto e saí de bem com todos, nunca coloquei um clube na justiça e não tive muito problemas assim em tomar decisões. Bom, Fred Mendes. Bom, vou fazer uma pergunta agora que não envolve diretamente o Pelotas, mas é uma coisa que eu venho vendo isso há um bom tempo. Antigamente, nem tanto tempo assim, mas a gente tinha uma facilidade de encontrar batedor de falta, seja com força, seja colocado. No próprio Pelotas a gente teve Luiz Carlos Gaúcho, Chiquinho, teve Griso, Luiz Américo, os caras batiam bem na bola. Tu encontrava, quase todo ano tu tinha um jogador que batia bem na bola. O Chiquinho, também o outro Chiquinho, que tá até jogando ainda. Sempre tu encontrava. E em time grande a mesma coisa, Neto, enfim, tem muito batedor, Marcelinho, Juninho. E hoje em dia, sinceramente, tá escasso, né? É muito difícil encontrar batedor de falta. Hoje mesmo jogando, não tô lembrando aqui de algum jogador, assim, um especialista, né? E tu, como especialista, tipo Paulo Gaúcho, tu citou vários aí, né? Paulo Gaúcho, o Carpes, enfim. A gente tinha, no interior gaúcho mesmo, a gente encontrava muito cara que batia bem na bola. Hoje em dia é difícil. Tu tem alguma opinião sobre isso? A que se deve essa escassez de batedor de falta hoje em dia? Como que tu vê isso? Eu comento isso seguido aqui com os meus colegas, aqui com os meus amigos aqui que eu convivo hoje, dessa dificuldade. Cara, às vezes eu acompanho o Grêmio, acompanho o Inter, e eu percebo assim que às vezes passa o campeonato inteiro, o campeonato brasileiro inteiro, 40 jogos, aí a gente praticamente não vê um gol de falta, né? E eu comento bastante isso com os jogadores, não sei por que acontece isso, mas e aí me frustra um pouco, né? Me frustra um pouco porque
eu tinha essa facilidade aqui e daqui a pouco eu não tive uma chance de jogar num time grande, né? Esse ano no Pelotas aí, cara, eu tinha uma cisma com o travessão, né? Mas eu fiz 2 gols de falta, eu bati, eu mostrei hoje nesse vídeo aí a falta contra o Grêmio lá no Olímpico, né? O Darley mandou abrir a barreira, abre, me deu no travessão, contra a Avenida. Eu lembro aqui em Passo Fundo, o jogo aqui contra o Passo Fundo, na seletiva ainda, bati 2 no travessão, foi uma bola rolando e uma bola parada no travessão, contra São José de Porto Alegre, não sei, no travessão, né? Mas a falta, assim, era no travessão, era passando perto, era o goleiro dando rebote, né? Fazendo gol. A maioria das faltas causava, assim, ó, pô, daqui a pouco pelo menos a torcida levantava, né? E hoje praticamente não se vê mais isso, cara. Eu não sei se é falta de treinamento ou o quê, né? Mas eu sinto falta de ver, cara, tô assistindo o jogo do Grêmio, dá uma falta, dá 3, 4, 5 faltas durante o jogo na frente da área e dificilmente você vê uma bem batida, assim, né? Fazendo o goleiro fazer uma boa defesa ou passando raspando. Agora tá surgindo esse Jean-Pierre aí que tá fazendo os gols, que tá tendo uma batida boa, assim, né? Mas realmente, eu comento bastante isso da deficiência do futebol brasileiro hoje, né, nesse quesito de batedor de falta. E para aproveitar, eu até anotei aqui para não esquecer, eu gostaria que vocês acompanhassem daqui a pouco no Instagram, Enzo Vieira 2014. É um menininho daqui da minha cidade aqui, Enzo Vieira 2014, o Instagram dele. Vocês acompanhem esse menino aí, ele tem 6 anos de idade, vocês acompanhem esse guri bater na bola, cara. Eu fico impressionado. E o pai dele está apostando bastante nele, o pai dele tem uma certa condição, está pegando treinador para 2 dias por semana. Ele é de Charrua aqui, mas ele está morando em Flores da Cunha, está participando das escolinhas do Juventude de vez em quando. Aqui saiu aqui do visor aqui. Ficou o Felipe e o Lucas, mas tá certinho aí? Aqui certo, Tudo aqui ok, certo. Pode tudo seguir. ok, tudo ok. E é um guri assim que eu aposto muito que vai ter um futuro brilhante, e inclusive já tem times importantes e pessoas importantes do futebol mundial aí que estão acompanhando ele, que estão comentando. O pessoal do Atlético de Madrid já comentou no Instagram dele, agora não lembro direito, mas foi o cara que revelou o Robinho e o Neymar, conversa seguida com o pai dele, já comentaram em algumas situações, algum vídeo que ele postou, assim, e é um guri, assim, que eu vejo ele batendo na bola, assim, como um Juninho Pernambucano, é impressionante pela idade dele, a facilidade que ele tem de bater na bola. Quem sabe aí, futuramente aqui, nós vamos ter um grande batedor de falta daqui da minha cidade. Que bom, tomara, né, Denilson, que tenha muito sucesso pela frente aí, você já tem todo esse potencial tão novo, né? E a gente pode até divulgar o nome de novo aí pra gente já poder seguir, Denilson. Pode repetir para nós o nome dele aí? É Enzo Vieira 2014. Muito bom, Enzo Vieira 2014. Se o pessoal que quiser seguir, já acompanhar o Instagram aí do Enzo, né, já tem uma boa referência que o Edenilson. Essa pergunta do Fred, eu acho até assim, ó, até me intrometer na resposta, mas eu acho que é muito de falta de treinamento. Eu acho que a cabeça dos jogadores de hoje em dia não é mais como a cabeça dos jogadores dos anos 90, anos 2000. Eu acho que teria que ter um pouco mais de interesse, né? Hoje aqui no Pelotas, geralmente, a gente vê escanteio mal cobrado, falta mal cobrada, nem os laterais estão sabendo cobrar mais lateral, então é uma coisa que eu acho que já está meio que se perdeu, né, no futebol, mas é uma lástima e tomara que o Enzo aí tenha um grande futuro aí. Guilherme. Falando em bater bem na bola em futuro, mesmo com a lesão, se o Edenilson tivesse recuperado, ele teria sido titular em 2002 no Minas, né?
porque o grupo continuava mais ou menos as mesmas pessoas, o corpo diretivo do time era o mesmo, então provavelmente ele ia começar como titular. Mas ele não teve essa oportunidade, infelizmente. E aí apareceu um cara meia boca atrás dele, e eu queria perguntar para ele como é que foi ver o Michel Basso começando, né? De um guri ali com 18, 19 anos jogar contra grandes times do país e parecia que estava brincando em casa. Então eu queria perguntar para ele se ele tá vendo esse menino, como é que foi ver o menino Michel Basso naquele momento também. Eu comento isso e me orgulho disso também, falo aqui com meus amigos, essa questão do Michel, porque eu tenho certeza, cara, que com a confiança que eu tinha com o futebol, que eu vinha jogando no Pelotas, né, a confiança que eu tinha do torcedor, da imprensa, eu seria o titular daquele time lá se eu não tivesse tido essa lesão, né. E aí eu até comento que, cara, daqui a pouco, de repente, o Michel iria atrasar, daqui a pouco ele vai saber o que iria acontecer, né. Mas eu não tenho dúvida que eu seria o titular daquele time se eu tivesse a condição que eu tive, né, se eu tivesse na condição, né, que eu estava ali em 2001 no Gauchão, né. Mas me dava muito bem com o Michel, um guri, gente boa demais, né? E, cara, muito feliz em ter acompanhado o sucesso que ele teve na carreira, né? Me orgulho de falar aqui, eu tenho fotografia com ele, né? Me orgulho de mostrar aqui, pergunto para os caras, vocês conhecem esse cara aqui? Ó? Eles olham, né? Ele tinha a carinha de guri, 18 aninhos, né? E daí eu comento que é o Michel Basso, titular da Copa 2010, é isso, né? Jogou Lyon, jogou um monte de time grande, jogou, né? Me orgulho muito de ter conhecido o Michel, de ter trabalhado junto com ele. Infelizmente, para mim, foi numa situação, né, difícil, né, que tive essa lesão aí, mas muito orgulho, muito feliz pela carreira que ele teve para frente, o guri que estava lá junto com nós. Show de bola. Edenilson, hoje, o que o Edenilson faz, o que o Edenilson trabalha? Se tem algum plano de voltar para o futebol? Qual os teus planos para o futuro, Edenilson? Cara, eu por um bom tempo, assim, jogando futebol, eu pensava assim, ó, e admiro até hoje a função de treinador de goleiro, sabe? Eu gostava muito porque eu participava lá no começo com o Toninho Fronza, né, que eu comentei no começo da conversa aí, que ele me chamava para treinar os goleiros, para bater bola nos goleiros, né? E eu sempre achei esse trabalho, né? Um trabalho bonito, né? E eu tinha essa facilidade para bater na bola e para treinamento de goleiros isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu gostaria muito de repente seguido nessa carreira, tentado, né, nisso aí. Mas por eu ser de Charrua, né, lugar muito fora aqui, aí eu parei de jogar futebol. Minha esposa, ela é professora, daí ela tem 20 horas concursadas no estado, 20 horas no município, e aí eu botei na balança assim, né, de não tirar ela daqui para ir para outra cidade, que daqui a pouco, né, a gente não sabia se daria certo isso ou não, né? Então eu decidi vir para cá, vir para Charrua, e cara, foi um momento difícil, uma hora que eu parei de jogar futebol, porque a gente fica meio sem rumo, não sabe o que você vai fazer da vida, né? Mas aí no finalzinho da carreira eu comprei a farmácia aqui na minha cidade, e comprei a farmácia, daí parei de jogar futebol, e na farmácia não tem nada a ver comigo, não, né, não me via trabalhando dentro de uma farmácia. Aí a minha irmã, que é sócia comigo, ela tocou a farmácia, aí eu trabalhei um tempinho com caminhão, mas não deu certo também, e hoje eu estou trabalhando em barbeiro, já faz, montei uma barbearia boa aqui, com uma clientela muito boa, e estou muito feliz, cara, estou muito feliz. Esse período ali, logo depois do futebol que vai fazer da vida, mas hoje a minha vida já tomou um rumo assim,
e eu estou muito contente, estou com a minha família, estou perto de todo mundo aqui, estou levando a vida tranquila. Muito bom, Denilson. Quem sabe a gente lançar uns videozinhos agora com aqueles lá que tu colocou para nós e depois fazer alguma coisa no Instagram aí, treinando o pessoal, acho que vai ser de bom valor aí. O Guilherme tem uma mensagem, eu vou passar a bola para ele. Vai contigo, Guilherme. Na verdade, acho que a gente está meio que caminhando para a reta final, né? E eu lembrei aqui que lá no início do projeto do arquivo, no início de que eu e o Felipe começamos a participar um pouco mais, porque o Fred já estava na lida há muito tempo, a gente trouxe o pessoal de 2001, né? E aí a primeira coisa que chamou é que vários deles, mesmo há anos não se vendo, eles já vieram junto de carro, se combinaram, vieram junto, e a chegada parecia que os caras se conheciam há muito tempo. E era sempre muita brincadeira, a gente distribuindo as camisas, organizando as coisas, o Felipe e o Fred vão lembrar. Mas, cara, depois que o pessoal botou a camiseta, fechou ali no túnel, conversou, cara, parece que eles voltaram a 2001, assim, o Guilherme falando sempre num tom de voz muito calmo e todo mundo ouvindo com muita atenção. Me lembrava muito o Chalito e o Fábio Bertolini com muita atenção pro Guilherme, parecia que eles estavam voltando, assim, e na hora de jogar, dos jogos de brincadeira que a gente fez, foi o jogo que menos teve brincadeira, porque o time de 2000 não ia perder de jeito nenhum, e foi o time que levou mais a sério. Mas era muito interessante como depois que eles se juntaram ali no túnel e conversaram, e alguns falaram algumas palavras, o pessoal subiu, começou a jogar, parecia que tinha voltado tudo ao normal, assim, de 2001. O respeito, a questão da hierarquia muito clara, o João falando, o Dias falando, todo mundo muito quieto, respeitando. E aí daqui a pouco chegava o Dione e o Rafael fazendo brincadeira. Mas, cara, a gente para e vê o detalhe de por que deu certo lá atrás, que foi tudo que o Edenilson falou hoje, né? Tinha qualidade, tinha a parte tática, tinha isso, tinha a força, teve uma pré-temporada bem feita, mas o respeito, a hierarquia e tudo aquilo mais. Quando ele falou, me chamou a atenção, eu me lembrei daquele momento. A gente estava ali no banco de reservas, conversando e brincando com o pessoal enquanto eles jogavam. E aí o Guilherme falava: fulano, tu vai entrar um pouquinho agora, vai jogar um pouquinho. E, cara, ele levantava, parecia que era 2001, parecia que o respeito, a hierarquia era toda a mesma, né? Foi muito interessante de ver naquele momento. Guilherme, quando que nós descemos no túnel, falamos um monte e chegamos no campo, entramos no campo, o Guilherme não tinha dado o time para nós, quem ia sair jogando, né? E daí não lembro quem que comentou: pô, professor, quem que vai sair jogando, quem que são os 11 titular? Ele falou: vocês sabem quem são os 11 titular? Ele falou bem assim, cara: vocês sabem quem são os 11 titular? Aí nós só se olhamos, todo mundo sabia tudo. E o nosso time era assim mesmo, cara. Saía um, entrava outro, sabia certinho o que ia fazer, sabia certinho o que o cara estava fazendo de campo. Eu tenho que entrar, tenho que fazer aquilo ali. Na época foi em 2015 isso, né? 14 anos depois, nós chegamos lá. Eu lembro que o Assis comentou assim: cara, nós entramos em campo aqui. Parece que nós estamos em 2001, cara. Nós entramos em campo, mesmo gordo, mesmo não conseguindo correr, mas o posicionamento certinho, aquela cobertura certinha, bola parada, já sabia quem ia bater, já sabia posicionamento. Aquele time era impressionante, cara. Impressionante, ficou marcado mesmo. E isso que tu falou é verdade mesmo. Essa liderança que tinha o Miguel, que tinha o Dias. Né? Nós ouvia mesmo o que eles falavam, eles passavam essa segurança para nós, e cada um sabia o seu lugar ali dentro, mas com o único objetivo que era de entrar em campo e vencer os jogos. É isso aí, mano. O Guilherme falando aqui, eu até me arrepiei porque eu voltei naquele dia. Aquele dia vai ser um dia inesquecível para mim, porque eu até lembro que eu estava bem no banco ali e o filho do Roberto chegou em mim e falou: tu tá nervoso? Porque eu estava emocionado, porque eu estava completamente alterado em poder rever vocês de novo, né? E todos esses detalhes que o Guilherme falou, a gente lembra, eu pelo menos lembro tudo na minha cabeça. Né? Aquilo foi um momento assim, ó, magnífico, que eu quero reviver novamente. Né? E o Edenilson falou aí, gordo. Se aquele time que jogou ali, que vocês se reuniram e jogaram, tivesse jogado a final contra o Lajeadense, a gente teria ganhado. E eu não tô falando da boca para fora, não tô falando para agradar, porque os gritos aí sabem. Uma semaninha só para soltar a musculatura. O Dias voando, Edenilson voando, Jorge muito voando, meteu uma bola na área com o Eliezer que eu vou te dizer. Né? Então, pô, tinha muita lenha para queimar aquele time ainda ali. Fred Mendes. Futebol, cara, é um momento assim, aí
um time desses, assim, a gente tinha que ter oportunidade de ter uma sequência, assim, de jogar 5, 6 anos juntos, né? Você imagina aquele time lá, 2001, poder disputar 2002, 2003, 2004, 2005 com o mesmo time, né? Imagina o que seria, né? Infelizmente, principalmente futebol do interior, é muito difícil tu manter uma base de um ano para o outro, né? Com certeza. E aquele time de 2002 da Suminas já era forte, mas se tivesse mantido a boa parte de 2001, com certeza seria bem melhor. E para a sequência de 2003, como tu falou, 2004, seriam outros anos para o Pelotas. Amaral, uma coisa, né, Neto? Oi. Uma coisa. O time de 2002 tinha alguns caras de 2001, mas a maioria não começou jogando, né? Aí a coisa deu aquela balançada para um lado, para cá, e aí quem sobrou, muitos foram os caras de 2001, né? A gente lembra muito de 2000, o Jorge Muth de 2002 jogou um absurdo, os caras voltaram, e aí aquele time de 2001, os caras de 2000 que ficaram em 2002 seguraram a bronca também, né? Exato, exatamente. Felipe Amaral. Pois é, como já falei em vários outros programas, né? Aquele time de 2001 é sempre um prazer da gente estar relembrando aqui as histórias. No time que me tornou torcedor do Pelotas. E eu tinha no Gauchão 2001, começo do ano, eu tinha 10 anos. Então a gente não... Claro, como criança a gente não entende, não presta atenção em parte tática, em nada disso. A gente quer ver gol, a gente presta atenção em quem faz o gol, a gente presta atenção no goleiro que defende. Eu, como era bem marginalzinho, gostava de ver um zagueiro que desse porrada. Então essas coisas é que a gente chamava atenção. E com certeza uma das coisas que mais me marcou era o pataço do Edenilson. Eu ia também para ver a cobrança de falta, eu já queria ver o Edenilson bater na bola, o chute de fora da área, ele pegava a bola, já parava para ver. E é claro, a parte tática a gente nem não entende até hoje, imagina na época. Mas então é uma coisa que me marcou muito, e tanto que quando ele veio jogar no Farroupilha, se eu não estiver enganado, 2006, mas se não foi nesse meados de 2005, é? Aí eu já tinha 14, 15 anos, já é outra coisa, né? Aí tu já começa a gostar mais do futebol como um todo, e mesmo assim eu ia lá em jogos Farroupilha para ver o Edenilson jogar, ia para ver, torcia para ter uma cobrança de falta, fui a vários jogos Farroupilha para poder ver o Edenilson jogar. Então fica aqui a minha gratidão a ele pelo que ele representou pelo Pelotas, para mim pessoalmente, e posso falar também, como já citaram aí, do Miguel Molina, que é meu amigo pessoal, nos deu um susto bem grande lá. Eu sei o quanto o Edenilson foi importante para o Molina. Molina sempre fala, sempre agradece muito. A gente vê o carinho que ele, claro, já tinha pelo jogador em si, né? Mas pela pessoa do Edenilson. A gente viu como foi recíproco o carinho dele com o Molina. Então, acho que eu tenho a liberdade para te agradecer por ele aqui, por tudo isso que tu fez. Pode ter certeza que foi muito importante. Ele foi numa cidade à parte, separado também do resto do grupo. Então, tu foi muito importante. Fica um agradecimento a ti por tudo que tu fez por ele, por nós. E em especial pelo Pelotas, pelo jogador que foi, por tudo que tu representou para o clube e na minha história pessoalmente. Fica o agradecimento pela entrevista, por ser esse cara que tu é, que foi dentro das 4 linhas e pelo que tu é fora dele. Muito obrigado. Que é isso, Felipe. Eu que agradeço, cara. Isso aí, o que vocês fazem por nós aí é inexplicável, cara. Isso aí não tem palavras. Eu sei, assim, que na minha carreira eu não consegui muitos bens, não consegui ganhar muito dinheiro no futebol, mas nada paga esse reconhecimento que a gente tem, que vocês estão passando pra gente, isso aí, ó. É isso que me deixa muito orgulhoso, e daqui a pouco não adiantaria nada eu ter conseguido jogar daqui a pouco em grandes clubes, ter conseguido muito dinheiro, muitos bens, e não ter esse reconhecimento que a gente tem, que vocês têm por nós. É isso que me deixa muito feliz. Fred Mendes. Bom, vamos para a despedida, né? É sempre muito marcante, cara, bater um papo com ídolos, né? Que a gente vai criando esse vínculo ao longo dos anos como torcedor.
daquele time de 2001, já é o quarto que a gente consegue, né, entrevistar aqui, bater um papo. É sempre emocionante, a gente volta um pouco ao passado, e eu costumo dizer que, pô, muitas vezes o Caia joga, passa pelo clube, joga e muitas vezes vai para longe, né, se afasta porque mora numa cidade distante, e às vezes às vezes não nem sabe muitas vezes o quanto ele é querido pelo torcedor, e então eu sempre gosto de frisar isso. Vocês, o time de 2001 realmente marcou muito o torcedor, todo mundo lembra, a gente se lembra a escalação do time, a gente lembra até que os reservas que entravam, a gente lembra de tudo. Então, cara, isso não tem preço também, não tem como agradecer em palavras, assim, é difícil, mas vocês, pô, né? Muito obrigado, Edenilson, muito obrigado. Aos poucos a gente vai entrevistando todos, né? É o quarto daquele time, a gente vai chegar a todos, e é uma forma também de a gente registrar, salvar um pouco a história de vocês aqui no Pelotas, e mostrar o quanto vocês são importantes na história do clube. Muito obrigado, foi uma noite, mais uma, marcante, inesquecível, e a gente é muito grato, cara. Gratidão é tudo, a gente é muito grato ao que fez pelo Pelotas. Você comentou dos guris que estavam com nós também. Nosso plantel era bastante enxuto, né? Mas temos uns guris que estavam junto com nós aí, né? Eu não comentei ainda. Felipe, o Theo, Chalita, agora eu vou esquecer. Daniel. Petrolino, que foram muito importantes, que davam uma estrutura para nós nos treinamentos também, né? Sempre que precisava nos jogos, entravam, nos ajudavam bastante, né? Então, aquele time mesmo foi uma família mesmo, dentro de campo, fora de campo, todo o pessoal, a estrutura, todo o pessoal que trabalhava aí, que nos ajudava bastante. E o que eu falei, Fred, eu que me sinto agradecido pelo que vocês estão fazendo por nós. Essa homenagem que fizeram em 2015 é uma coisa inesquecível. Eu sinto muito não ter conseguido levar minha família aquele dia. Eu queria muito que a minha filha estivesse junto para ver essa torcida aí, que é uma coisa, que é uma torcida única, né? Guilherme, aquela história que você contou esses dias aí, eu falei para minha mulher, isso aqui é de outro mundo. Eu quero fazer um quadro com aquela tua história, com aquele teu sonho do jogo perfeito, né? Quero fazer um quadro com aquilo lá. Então, eu é que tenho que agradecer muito vocês aí por essas oportunidades, por essas lembranças que vocês estão proporcionando para mim aí, depois de todo esse tempo aí, tá vivenciando isso aí. E outra coisa importante, Denilson, que o Fred falou também, é que todos daquele time, eu só reforço, a gente sabe a escalação, né, de ponta a ponta daquele time, todos vão participar da viva entrevista, né? A gente só não, a nossa vontade seria chamar todo mundo já de uma vez por todas, mas a gente está distribuindo, e não quem seja mais importante, quem menos importante, mas todos vão participar na sua ordem, né? Eu vou pedir para o Canê se despedindo, então. Bom, eu falo isso em quase todos os arquivos de entrevista, né? Que eu não pude ver muito jogador. Então eu me baseio de opiniões do meu pai e vídeos que eu vejo. E cara, puxando mais pro lado desse ano, eu me lembro que eu fui no jogo de carro, né? Eu deixei pra ir de carro no último minuto, imagina só. E eu me lembro que alguém mandou mensagem, alguém sabe o que aconteceu no ônibus no jogo de Pelotas, ninguém entendeu. Daí eu me lembro que daí a gente passou pro grupo do arquivo e o Amaral não recebia as mensagens e a gente ficou desesperado, né, cara? E veio aquele nervosismo da partida que veio com o Juventude, misturou e foi um horror. E, cara, eu me lembro que eu desabei dormindo. E quando eu acordo eu vejo aquela foto, né, cara? Aquilo ali, porra, não tem preço, né, cara? Aquela história do Denilson, aquilo não tem preço, nada vai pagar. Aquilo me marcou, apesar de eu não estar no acidente. E, porra, cara, só agradecer o extracampo, o campo. Isso aí que a gente espera de todos os jogadores, né? Por mais que não seja aquele espetacular, mas, cara, ajudem o clube. E, cara, só agradecer por tudo. Muito obrigado por essa oportunidade de entrevista também. Muito obrigado, Denilson, e a todos.
Aquilo foi um momento difícil, né? Eu estava em casa naquela hora, estava deitado, e a minha mulher que viu no Facebook, ela perguntou para mim, ela estava sabendo que tinha acontecido alguma coisa com o ônibus do Pelotas, mas não sabia onde. Ela perguntou: Edenilson, o Pelotas está jogando aonde hoje? Eu disse: Pelotas vai jogar em Erechim. Aí ela disse: olha, aconteceu um acidente com o ônibus da torcida do Pelotas. Aí eu fui imediatamente olhar no nosso grupo, né? Daí já tinha os comentários lá, né? E imagina, eu sou daqui de perto, né? Já pensando de algum amigo, algum conhecido que poderia estar junto, né? E, cara, isso aí, pelo amor de Deus, quem seria eu naquele momento lá não poder, não ajudar de alguma maneira, né? Mas aí fala com um, conversa com o outro, e foram tranquilizando que não tinha acontecido, que não tinha acontecido nada de muito grave com nenhum dos nossos torcedores, com ninguém, né? E daí a gente foi se tranquilizando mais, né? E aí no outro dia, se eu não me engano, daí fiquei sabendo que tinha um torcedor do Pelotas que estava aqui em Getúlio Vargas, que é mais perto, tem 25 quilômetros daqui, né? E daí eu fiz questão de ir lá, porque aquilo ali ia fazer bem para mim também, porque era gente daquela família, da nossa família Pelotas, que estava ali, que estava precisando de algum apoio, de algum carinho. E não fiz nada demais, meu amigo. E a gente estava até num podcast, né, naquela noite, que o Amaral tava na excursão, eu estava no trabalho, e foi uma agonia que tomou conta, e rapidamente nos grupos ali, o Edenilson e o Johnny vieram aqui perto, eu vou lá, eu faço, tem algum parente, né? Tomaram essa iniciativa aí que foi inesquecível. Guilherme, tem uma mensagem aí, final? Cara, na verdade, até já falei em quase todas as lives isso, mas lá no início da pandemia o pessoal tava meio sem nada para fazer, e teve seleção do Adecta, seleção de não sei o quê, e mesmo tendo um cara do nível do Michel Bastos aqui, né, que completamente fora da curva, jogou Copa do Mundo, jogou bem Copa do Mundo. Em várias das seleções de torcedores, o Edenilson estava, para ver o nível de futebol que ele jogou, o quanto ele marcou, também a memória afetiva, mas muito pela qualidade, pela força, por tudo que a gente já falou. E a gente vai vendo as lives, e assim, o time de 2001 é obviamente muito marcante, né? A gente lembra todo mundo de 2001 e 2002, que a gente jogou as Minas. Eu tenho certeza que, tirando o Fred, que também é outro fora da curva com as ideias aí, vários de nós não lembram a maioria das coisas de 2002, né? A maioria dos jogadores, porque foi entra, sai, 2003, 2004, vários anos a gente não lembra, 2001 a gente lembra. Mas cada live que a gente faz com alguém de 2001, a importância e o tamanho desse time só aumenta para mim, e cada vez mais a gente entende o porquê que aquele time fez o que fez, e mais uma vez só aumenta aquela situação do time de 2001, o tamanho, a importância. E o Edenilson foi um dos caras definitivos, né? Porque eu acho que todo o time era muito importante, mas o Pedrinho e o Edenilson foram os caras que faziam os diferenciais, cara, os caras que os outros times não tinham e que a gente tinha. Então foi uma baita noite, um baita prazer. A gente espera o Edenilson, como todos os outros aqui, novamente. Quando a pandemia acabar, nós vamos fazer um futebol, vai demorar umas 4 horas, mais ou menos. Todo mundo que a gente está convidando vai ter jogo a tarde inteira. Vou ter que começar o churrasco já mais tarde. Mas tenho certeza que vai ser um baita momento. Mais uma vez, obrigado, Edenilson. É um grande prazer estar aqui conversando com ele. É isso, Guilherme. Prazer foi meu, como eu falei. Vai ser uma alegria imensa poder voltar a Pelotas, poder a gente se reunir com vocês e passar um bom tempo aí contando essas histórias aí. É muito gratificante isso que a gente está vivendo, isso que vocês estão fazendo por nós, né? Por esse pessoal que passou pelo Pelotas aí, né? Sem dúvida, uma grande alegria. Coisa boa, é isso aí. Fábio Maia, boa noite. Boa noite, dá boa noite ao Edenilson. Creio que para mim tem 2 nomes à lateral esquerda do Pelotas na história. O primeiro é o Edenilson, depois é o Juí. Foram os 2 caras que marcaram para mim o auge da lateral esquerda do Pelotas. O que veio depois é resto, Edenilson. O futebol que ficou marcado é que tirambaço
contra o Santa Cruz, que desviou em todo mundo e entrou. E principalmente um chute, um amistoso contra o Rio Grande. Se não me engano, foi contra o Rio Grande. Aquilo sim, a trave da Boca do Lobo tremeu como nunca. Forte abraço, uma baita noite para ti. Que isso, Fábio. Muito obrigado, cara. Fica aqui, ó. Vocês estão aqui no coração de todo esse pessoal aí que passou aí. Muito agradecido mesmo por tudo isso que vocês estão fazendo. Eu comentei várias vezes aí, é de coração mesmo, essa alegria que a gente está sentindo. E nós vamos se encontrar muito ainda aí nessa, né? E a gente espera o que a gente torce bastante, espera que o Pelotas consiga novamente montar times, né, bons assim, times de pessoas, de jogadores que nem, né, de profissionais que nem nós conseguimos formar aquele ano lá, porque vocês merecem, porque essa torcida, né, é uma torcida diferenciada, uma torcida única. Eu sempre comento isso, que essa torcida de Pelotas aí é fora do normal, que fazer o que vocês fazem, né, mesmo muitas vezes o time não contribuindo muito, né, mas mesmo assim vocês estão sempre aí, sempre apoiando, viajando junto com o time, e isso a gente não vê em outros clubes, a gente só vê aí com vocês, só vê essa torcida, por isso que eu falo que é uma torcida única. As coisas vão de melhorar aí, Denilson. Canês, lembrando que esse programa é gravado, né? Porque a gente está naquela função ainda de cai sinal, hoje mesmo nós tivemos problemas logo no começo, mas foi resolvido, estamos gravando aqui, né? Para quem está nos assistindo. E o Canês tem um recado para o pessoal que puder nos ajudar aí. Canês. Bom, o pessoal relembrando ainda as vendas das torcidas organizadas, ao PP do boné, R$40, muito bonito o boné, 81446834 para entrar em contato, e a Apollo da Força Jovem, muito bonita, é 91026129. É bom relembrar que as organizadas e a torcida do Pelotas geral tem todo o espaço aqui no nosso programa, que afinal é de torcedor para torcedor. E sendo de torcedor para torcedor, a gente tomou liberdade de poder pedir ajuda para quem quiser contribuir. A nossa vaquinha, para a gente poder voltar com o programa ao vivo e tudo mais, é abacaxicosh.com/vaquinha-arquivo-lobão, ou nas nossas redes sociais tem um post explicando tudo certinho como funciona lá. Boleto, cartão, quem puder nos ajudar, cara, a gente vai ser muito grato pra gente poder voltar com o programa ao vivo e mais novidades que a gente traz. E a gente vai sortear uma camiseta do Pelotas Oficial para todo mundo que nos ajudar. Quem quiser também entrar em contato com alguns integrantes para pegar uma conta bancária para depósito, tá valendo. Muito obrigado aí pela ajuda de todos. Muitas pessoas nos ajudaram aí, pô, só agradecer. Que afinal é de torcedor para torcedor, como a gente sempre fala. Muito bom. Tanto quem quiser contribuir com a vaquinha, quem quiser patrocinar o programa, né? A gente está sempre com as portas abertas aí. O Felipe Amaral tem um recado aí, Edenilson. Vai, Amaral. Pois é, o Edenilson acabou citando agora há pouco o texto do Guilherme, que na verdade não é um texto, né? Aquilo é uma obra que o Guilherme construiu ali, que realmente é sensacional. A gente não consegue ler sem se botar ali naquele cenário, sem estar lá, sem viver aquilo. E eu acho que o Edenilson foi muito feliz na ideia dele, que ele citou de fazer um quadro com aquele texto, porque realmente merece. Aquilo ali nos leva para aquele cenário. E eu quero falar para o Edenilson aqui, enquanto a gente faz o programa, a gente monitora tudo certinho no nosso grupo aqui, para ver se está correndo tudo bem. E surgiu a ideia ali e já foi aprovada por unanimidade aqui no coisa. Pode deixar aqui esse quadro, design, tudo. Vai ser uma cortesia do Arquivo Lobão para ti. Nós vamos pegar teu endereço, vamos fazer esse quadro, vamos botar ele todo certinho, te mandar pelos correios para que a gente possa retribuir de uma maneira puramente simbólica, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Tu não vai precisar nem mandar fazer esse quadro, pode deixar para o arquivo, que a gente vai procurar o melhor profissional para fazer. O melhor profissional de design a gente já tem, que é o Canês, vai sobrar para ele que se vire, mas pode deixar que tu vai receber na tua casa esse quadro aí, Edenilson. Que é isso, cara. Pô, é para se segurar, cara. O que é isso? Muito bom. Então, eu comecei a ler aquela história lá quando que
que vi que meu nome, Guilherme, cara, não teve como conter, cara. Chamei minha esposa para mostrar, digo, dá uma olhada aqui o que esse louco escreveu aqui, cara. Ah, brincadeira, cara. Fico, cara, não tenho palavras para agradecer vocês, cara. E com certeza, pode ter certeza que vai ficar guardado para sempre aí no meu coração. Esse quadro aí vai ser inesquecível aí para mim, cara. Obrigado mesmo, cara. Muito bom, Edenilson. A gente que agradece, Edenilson. A gente que agradece. Eu mesmo sempre cito que eu comecei a frequentar o estádio antes de 2001, mas frequentemente foi ano de 2001, foi como marcou. Como o Fábio falou, os guris falaram, o Guilherme no próprio texto fala, é inesquecível, é um time inesquecível, cada um de vocês é inesquecível para nós, é marcante, né? Então foi mais uma noite especial, a gente fica, até antes do programa eu fico aqui, eu boto meu fone, fico ouvindo uma música, porque eu tenho que estar numa sintonia especial, e depois que eu saio assim, eu saio no ar, porque eu saio realizado com cada programa que a gente faz, e ter a tua presença aqui também conosco, né? É muito legal, muito gratificante, e isso é marcante e fica para sempre. Queria te agradecer do fundo do coração, Edenilson, um grande abraço, sucesso na tua vida, sucesso na tua carreira, para tua família, para teus filhos, tua esposa. Desejo somente coisas boas, certo? Nós vamos ficando por aqui com mais um Arquivo Entrevista. Na semana que vem teremos mais uma edição do Arquivo Entrevista, já estamos na 16, hein? A gente foi começando, e devagarinho a gente vai chegando e vai pegando o pessoal importante aí que fez parte da história do nosso clube. Um grande abraço a todos, uma boa noite, até a próxima e Dali Lobo!